Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além. Erga a tua mão e diga assim, ó: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. E eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Mais uma vez. Eu vou descansar, pois já entreguei meu nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
em teus braços, em teus braços, e em teus braços é o meu descanso. Deus, em teus braços é o meu descanso. Queremos aprender a descansar em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém, Jesus. Queremos aprender a descansar no Senhor. Queremos aprender cada dia mais, entregar as nossas coisas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda a descansar no nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aí. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Uma minha colinha aqui. Quem quer ouvir Deus falando hoje? Então feche seus olhos, peça para que Ele fale com você. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade e nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor possa trazer a tua palavra, uma porção nova, específica para cada um de nós. Senhor, eu declaro diante de ti o meu imerecimento de ministrar da tua palavra, mas pela tua graça e misericórdia, fala conosco através de mim nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, o tema da mensagem é: mantenha a sua identidade. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós vivemos uma sociedade onde perdeu-se a identidade, tanto de homens quanto de mulheres. Hoje a sociedade não sabe mais o que é uma mulher, o que é um homem. Só esse ano eu já tive a oportunidade de presenciar por 2 vezes um cara barbado, maquiado e usando vestido. Já viram isso? Está ficando cada vez mais normal. Né? E em relação às mulheres também, mas o nosso tema aqui é sobre nós, nosso ponto de vista. A sociedade, vocês hão de concordar comigo, já perdeu a identidade de homens e mulheres. Conheço eu um casal jovem, uma menina e um menino, namoraram por 5 anos, planos de casamento, coisa e tal, coisa e tal. O moço terminou o relacionamento, a moça ficou deprimida, chorou, tristecida, passou um tempo em luto, né? Dor de cotovelo, depois teve que fazer uma viagem com as amigas para poder se parecer, e acabou-se o relacionamento. Por quê? Porque o moço se declarou apaixonado por outro homem, se declarou gay. Mas isso é outro assunto, isso não importa. O que me chamou a atenção é que em 5 anos de namoro, ela não percebeu nada. Em 5 anos de relacionamento, ela não percebeu interesses a mais ou interesses a menos por parte dele. Os jovens de hoje já não têm mais referência do que é um homem e uma mulher. Já não sabem a diferença. Isso eu estou dizendo que é um caso real. Eu conheci outro casal, amigos meus mais maduros. A moça, minha amiga, o moço, meu amigo também, terminaram o relacionamento. E aí ela, conversando comigo, disse: ele é seu amigo, vou te dizer, terminei porque eu não aguentava mais brigar. Brigávamos por causa de shampoos, condicionadores, hidratantes de pele, óleos para a pele, cremes de maquiagem.
Diz ela, quantas sessões de cinema perdemos, porque a hora que chegava na rua ele não estava se sentindo bem com a roupa e voltava para trocar de roupa. E ela me disse, houve momentos em que eu pensava que estava namorando outra mulher. A sociedade perdeu a identidade e a referência do que é um homem, do que é uma mulher. Vi um vídeo semana passada, onde debatia-se a questão de que uma criança, um menino, de 8 anos de idade, chegou para a mãe e disse, mãe, quando que eu vou saber se eu sou homem ou mulher? Essa é a sociedade em que vivemos. E a mãe achou fofo. Isso é uma outra coisa, porque no meu tempo, o linguajar também era muito bem definido. O linguajar da mulher e o linguajar dos homens. Hoje é comum num grupo de homens, falando de futebol, coisa e tal, de repente alguém solta, ai que fofo. Comum. É, não é? Então assim, a identidade na sociedade, a identidade masculina e feminina já se perdeu. Últimos tempos. Já se perdeu. Concorda comigo? Essa é a, não volta mais. É o que Paulo escreve a Timóteo. Os últimos tempos serão difíceis. Agora, aí alguém vai dizer, mas os tempos mudaram, os homens mudaram, a identidade mudou, a sociedade mudou. Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Tudo mudou, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não muda. Tudo vai passar, sociedade está passando, a identidade de homens está passando, a identidade de mulheres está passando, a identidade de famílias estão cada vez mais degradantes, está passando tudo, perceba, tudo está passando, mas o Senhor diz em Isaías, tudo passará, mas a minha palavra permanecerá. É isso que vamos levar. Sim, tudo muda, mas a palavra de Deus não, a identidade que Deus criou para você não mudou e não vai mudar por causa da sociedade. Portanto, mantenha a sua identidade em Deus. E qual é o segundo tópico que eu quero tratar? Qual é o perfil do homem criado por Deus? Nós vamos ver um pouco disso já desde a criação, em Gênesis capítulo 2. Obrigado. Gênesis capítulo 2, percebam, versículo 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do bem comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebam que Deus deu a ordem de não comer a árvore, não foi para Eva, Deus deu para o homem. De toda a árvore. E é interessante, porque a gente não pode dizer exatamente a cronologia bíblica, mas, segundo o texto bíblico, a cronologia do texto bíblico, Eva foi criada depois. A ordem de não comer do fruto foi dada a foi dada a Adão. Deus deu a Adão, não a Eva. Por quê? Responsabilidade do homem. Dirigir a sua família, coordenar aquilo que Deus está fazendo e entregando nas suas mãos. Percebam que entre linhas, Deus vai mostrando o perfil, a identidade do homem e da mulher. Aí você pega o versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora. Esse é o perfil da mulher. E de fato, nós casados, se pensarmos um pouco na nossa história de casado, vamos ver que chegamos onde chegamos graças à mulher, auxiliadora, ajudadora. Esse é o perfil dela. Precisamos dela, mas ela precisa de nós como o
direcionador. Por isso Satanás foi tentar quem? Adão? Não, foi tentar Eva. Onde é que Adão estava? Onde é que Adão estava enquanto ela estava sendo tentada? Qual foi a influência da palavra de Deus dada para ele, que ele não exerceu sobre Eva, para que ela falhasse lá na frente? Tem uma história muito interessante, que você já deve ter ouvido, mas eu acho muito boa. Disse que é verdade que o presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle, quando na presidência foram jantar num restaurante chique, gourmet, coisa e tal. E lá, como é de costume nesses restaurantes, o chefe vai lá, se apresenta, dá as boas-vindas, explica os pratos, os porquês dos acompanhamentos, agradece a presença e vai. Disse que aconteceu isso, depois que o chefe saiu, chefe gastronômico, Michelle Obama, revela para o presidente que aquele chefe, por coincidência, já tinha sido namorado dela. No passado namoramos, olha, não sabia que ele era o dono dessa rede de restaurantes e tal. O Barack Obama, né? Está vendo, Michelle? Você seria dona de toda essa rede de restaurantes se tivesse casado com ele. Ao que ela teria respondido: não. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. E é verdade. Porque esse é o perfil da mulher, de ser a ajudadora. Mas o perfil do homem é de direcionar aquilo que Deus nos dá para a presença e para a palavra de Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 3, versículo 16, depois de tudo que tinha acontecido, Deus trazendo o castigo sobre o pecado cometido, no versículo 16, veja o que Deus diz à mulher: porém inimizade entre ti, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Por que o teu desejo será para o teu marido? Porque ela falhou no perfil dela. Ela desobedeceu a orientação que Adão deve ter dado, não deve ter sido dado ênfase, mas como ela falhou, então ele te governará, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher. Adão deveria ter ouvido a voz de Deus, persistido na voz de Deus, enfrentado a situação conforme a palavra de Deus, cabia a ele fazer isso. E Deus está dizendo: visto que você não cumpriu a tua obrigação, mas foi dar ouvidos para ela, e comeste da árvore que te ordenei, não comeste, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterá delas o sustento durante todos os dias da tua vida. Por quê? Porque ele não cumpriu o papel de homem dele, recebeu uma direção de Deus: vá trabalhar por ela, na tua família, em todos aqueles que estão ligados a você, e em tudo aquilo que Deus te coloca nas mãos, é direção de Deus. Ah, mas por quê? Não sei por que isso. Mas tudo remete a isso. Por isso que o homem fisicamente é mais forte, por isso que o homem fisicamente tem uma estatura maior e coisa e tal. Porque cabe ao homem essa liderança. Em Efésios capítulo 5, texto muito conhecido, mas vai mostrar um pouco desse perfil, dessa identidade que Deus criou para o homem. 5, 23 a 25. O marido é o cabeça da mulher. Em que sentido? Em sentido de direcionar a presença de Deus. O homem não tem que chegar e ficar dando ordem para a mulher limpar a casa, porque é o cabeça. Não, você tem que chegar e ensinar a palavra de Deus, e juntos buscarem a Deus. Isso é ser o cabeça da família. Não é ir lá
meter o pé, que quem manda aqui sou eu. Não, a identidade do homem é trazer a presença de Deus em tudo aquilo que Deus está te dando em suas mãos. Por isso, o marido, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos, debaixo da mesma missão. Aí essa é uma pregação que é boa para ministrar para elas, né? Mas toda mulher vai desejar ser submissa ao marido, cuja missão é amá-la e dar a vida por ela, como está escrito aqui. Toda mulher vai desejar ser submissa ao marido cuja preocupação é trazer a presença de Deus na sua vida, na sua família, para com ela, diante dela. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Cabe ao homem desejar dar a vida pela sua família. E para isso, Deus nos municia da palavra dEle, da direção dEle. Nós temos essa identidade, dada por Deus, de trazer a presença de Deus. Não interessa a sociedade, meu amigo. Não interessa a sociedade. Não deixe a sociedade entrar na sua casa. Deseje e ministre a presença de Deus, a palavra de Deus. Ah, mas eu fui convencido pela minha esposa, pelos meus filhos, não sei por quem, pelo meu patrão, fui convencido que os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não. E se você é um homem de Deus, mantenha a sua identidade que Deus formou em você. O terceiro ponto que eu quero falar é a função do homem de Deus. Josué 24, é um texto conhecido. (14 a 15). Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, esse texto e o resto do texto desse capítulo, dos versículos, a partir desse versículo, está mostrando aqui um homem de autoridade. Josué era guerreiro, Josué era o comandante ali, Josué era o conquistador das terras. Às vezes nós lemos esses versículos aqui e temos a impressão que Josué está dizendo: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós fizemos ali uma reunião, fizemos ali uma votação, e nós todos achamos melhor servir ao Senhor. Não, Josué está dizendo em outras palavras: eu determino que a minha casa servirá ao Senhor, eu farei com que a minha casa sirva ao Senhor. Eis aqui um guerreiro, eis aqui o tipo de guerreiro que nós devemos ser em relação à palavra de Deus. Eu farei com que a palavra de Deus venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, da minha família, onde quer que eu esteja, eu lutarei por isso. E essa é a base para entendermos Atos, capítulo 16, que é muito usado, mas muitas vezes fora de contexto. Em Atos 16, versículo 30, quando o carcereiro quer se matar porque acha que Paulo fugiu da prisão, e Paulo fala: não precisa se matar, não, estamos aqui. No versículo 30 do capítulo 16, depois, trazendo-os para fora, o carcereiro trazendo Paulo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí as pessoas falam: não, eu vou crer no Senhor e serei salvo, eu e minha casa. Não, será salvo tu e a tua casa se você fizer o seu papel de homem de Deus. Vá ensinar a palavra de Deus, vá trazer, não é uma consequência natural.
Não é uma consequência natural. Tanto é que ele continua: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da tua casa. Quer dizer, o carcereiro chegou e falou: vem cá, esposa, filhos, escravo, senta aqui, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pregaram a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora, versículo 33, da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi-lhe batizado e a todos os seus. Tudo que foi ministrado para ele foi ministrado para toda a sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus. Vê que nos próximos versículos sempre se refere ao carcereiro e a todos os seus. Ou seja, todos trilharam o mesmo caminho. E quem era a autoridade ali? O carcereiro. Ele determinou que a sua família ouvisse a palavra, se dedicasse à palavra. Ele direcionou a sua família. Essa é a nossa identidade. É um peso, ainda mais na sociedade em que vivemos. É uma luta, mas Josué foi guerreiro, e vê o exemplo dele. Paulo passou por tudo que passou e insiste no ensino, e está tudo baseado ali, em Gênesis, na criação do homem e da mulher. Nós temos aqui o exemplo de um carcereiro, a figura de um homem também de guerra, podemos assim dizer, socialmente falando, né? Não sei se existe essa expressão, mas um homem ali que tomou a iniciativa e levou a palavra de Deus, levou a presença de Deus para toda a sua família. E qual que é a consequência disso? Tu e tua casa serás salvo. Não é uma questão natural. Eu creio, eu estou na igreja, um dia Deus fará uma transformação na minha família. Não é assim. Não é natural. Você tem que exercer a sua função. E não pode falhar. Tem que ficar atento. Adão dormiu no ponto. E aí Satanás se infiltrou. Efésios capítulo 5, como se dá essa direção que nós precisamos ter, essa governança que nós precisamos ter. Em Efésios capítulo 5, pouco antes de Paulo dar orientação sobre maridos, mulheres, filhos, capítulo 5, versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: não sejais cúmplices. Perceba como pequenas palavras pode abrir como que uma cortina nos nossos olhos, se nós a compararmos com a sociedade que estamos vivendo e admitirmos que muitas vezes nós dormimos no ponto. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que nós falamos no começo são obras infrutíferas das trevas. A perdição da identidade masculina, feminina, a perdição da valorização da família, da integridade do homem, são obras infrutíferas das trevas. E Paulo está dizendo: não sejais cúmplices. É assim mesmo, o mundo está mudando, a sociedade é outra. Tem gente querendo mudar a Bíblia para se adequar com a sociedade de hoje. Coisa do capeta isso. E que Paulo está dizendo: não sejais cúmplices. Isso é uma palavra muito forte, sabe por quê? Porque o cúmplice tem a mesma culpa. O cúmplice tem a mesma responsabilidade. O cúmplice tem a mesma condenação do que executa o ato criminoso. E Paulo está dizendo: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Reprovai-as. Mas pai, mas querido, mas fulano. Não, isso não é de Deus. Vamos buscar a Deus. Vai criar conflito? Vai criar conflito. Melhor criar conflito porque você quer trazer a presença de Deus do que não criar conflito e você deixar Satanás entrar
na sua vida ou nas coisas que Deus está colocando nas suas mãos. Eu lembro, meu filho está aqui, eu lembro quando ele era pequeno, às vezes, não faz isso, não vai fazer isso. Não, mas eu quero. Eu falei assim, olha, quando você fizer 18 anos, você procura um terapeuta e reclama de mim à vontade. Mas agora, não. Agora, minha determinação é essa. Mas procura um terapeuta, reclama à vontade de mim. Porque baseado na palavra de Deus, eu insistia em ensinar, em direcionar, em cuidar. Porque essa é a nossa obrigação. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Desperta, pelo que se diz, versículo 14, desperta, ó tu que dormes. Nós não podemos dormir no ponto. Temos que pegar essas palavras e colocar na nossa vida. Não podemos dormir. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Se você persistir na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, Cristo te iluminará, te direcionará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remina o tempo está passando. O final dos tempos chegará. Então nós temos que estar atentos. Melhor cumprir o nosso papel de homem, de Deus, trazendo a presença do Senhor, a palavra de Deus. E deixa que os outros façam terapia para reclamar da gente. Mas se estivermos na palavra de Deus, Deus honrará tanto a nossa vida, quanto aqueles a que estamos semeando. Amém, irmãos? Tenham isso, remina o tempo, porque os dias são maus. Parece que ele escreveu para hoje. Os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Mas, aqui tem uma direção muitíssimo importante. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em Colossenses, por causa do tempo não vamos ler, mas em Colossenses capítulo 1, a partir do 9, eu quero ler. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Veja que essa é uma responsabilidade que Paulo coloca em nós. Não é natural o conhecimento. Eu vou lá na igreja, eu ouço lá, o conhecimento virá. Não, ele está dizendo, estamos pedindo para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Só tem um jeito de viver de modo digno do Senhor: transbordando do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo, ele insiste, no pleno conhecimento de Deus, e assim sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade em Deus, com alegria. Sabe por que isso é importante? E sabe por que Paulo está insistindo tanto no pleno conhecimento, tanto aqui nesse texto quanto em Efésios? Porque nós, muitas vezes, entendemos muito mal o que é a vontade de Deus. Entendemos muito mal. A vontade de Deus ela é dividida. Todas as coisas que acontecem, sim, é da vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus é dividida de formas diferentes. Existe a vontade determinante de Deus. Deus disse para Satanás: não toca na vida de Jó. Ele fez um reboliço na vida de Jó. Tirou a família, tirou os bens, tirou tudo. Mas Deus determinou que não tocasse na vida de Jó. Então existe a vontade permissiva de Deus, que é quando Satanás destrói tudo de Jó. Deus permitiu aquilo.
e determinou que não tocasse na vida de Jó. Então existe a vontade permissiva e a vontade determinante. Tem coisa que acontece nas nossas vidas que Deus não queria que acontecesse. Isso é bíblico. Por exemplo, Deus queria que Adão e Eva comesse do fruto proibido? Não queria. Ele insistiu, não coma. Mas foram lá e comeram. Balaão ganhava dinheiro para profetizar. Os midianitas procuraram ele. Deus disse para Balaão: nem vai com eles, Balaão. Nem vai com eles. Mas Balaão ganhava dinheiro. Balaão insiste com Deus: mas Deus, se eu for lá, né, quem sabe o Senhor me dá uma palavra. Ele insiste com Deus. Deus já havia dito: nem vai com ele. Sabe o que Deus disse para Balaão então? Então vai, Balaão. Pode ir. Deus queria que ele fosse? Não. Mas ele insistiu. Foi. Deus coloca um anjo no caminho dele para impedir que ele vá. Ele insiste, ele vai. Deus queria que ele fosse? Não. Deixou que ele fosse. Você pega Davi, levanta o censo, Joabe vai e fala: Davi, não é essa a vontade de Deus. Você vai desagradar a Deus. Davi, em outras palavras, diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai e levanta o censo. Joabe vai e levanta um censo minucioso. Você pega a Crônicas de Samuel ali, ele dá um número minuciosos. Talvez tenha sido o melhor trabalho que ele fez para Davi. E entrega lá para Davi. Aí vem a palavra de Deus sobre Davi e diz: você fez o que é mal, e eu vou te castigar. Deus queria que Adão e Eva comessem do fruto? Não. Resultado: todos nós nascemos em pecado. Deus queria que Balaão fosse? Não. Deixou ir. Resultado: 24 mil pessoas morreram porque Balaão foi. Deus queria que Davi levantasse o censo? Não. Mas deixou que ele levantasse o censo. Resultado: 70 mil pessoas morreram por causa da decisão de Davi. Por isso Paulo insiste: nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque quando nós erramos, não somente nós, mas aqueles que estão ligados às nossas escolhas e decisões também sofrem. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Se Ele diz uma coisa, não vai voltar atrás. Ele pode até deixar que a gente faça o que a gente quer. Aliás, em Provérbios, capítulo 1, vamos ler. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Olha que palavra triste. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Que coisa terrível, andar nas nossas próprias vontades. Os resultados são terríveis. Então, sim, tudo que acontece é vontade de Deus. Ou Ele determinou, ou Ele deixou que acontecesse. Por isso Paulo insiste em Efésios e em Colossenses: busquemos a vontade de Deus. A teoria a expressão vontade de Deus, que tudo que acontece é porque Deus determinou, não pode servir de desculpa para o meu comodismo e a minha falta de identidade em relação a Deus. Eu preciso buscar e aprender de Deus e não achar que tudo, o cidadão quebra o pé ali fora, Deus tem um propósito. Ele quer que eu evangelize o cara que vai colocar o gesso no meu pé. Aí chega lá no hospital, o cara é mais crente que ele. Não, eu não sei qual é o propósito, mas Deus tem um propósito. Às vezes a única coisa que a pessoa precisava era dizer: Deus, me perdoa porque eu não estava prestando atenção onde eu estava pisando. Deus, me perdoa porque eu não olhei para onde eu estava andando. Deus, me perdoa porque eu me distraí.
Me abençoa para que eu possa me recuperar logo. A culpa foi minha. Às vezes a única coisa que precisamos é dizer: Senhor, eu quero voltar para a tua vontade. Eu quero voltar para a tua direção na minha vida. Provérbios diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Minha oração sempre é de que, Senhor, que eu possa experimentar cada dia mais a tua vontade, não a minha. Livra-me de andar nos meus próprios conselhos. Livra-me de não entender a tua vontade. Depois a gente bota a culpa em Deus, né? Ah, Deus quis assim. Foi Deus que quis assim. É lógico. É difícil a gente dizer: eu errei. Eu comi bola aqui. Mas pelo menos no seu quarto, na sua intimidade, com a tua família, Senhor, perdoa-me, porque não busquei a tua vontade, o teu querer. Dormi no ponto. Eu quero voltar para a tua vontade. Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Jovens que pretendem se casar, precisam ter em mente isso, de que são identidade de Deus, de que tem sobre ele um peso de trazer a presença e a palavra de Deus. Hoje em dia é muito comum o jovem casa mais, a mãe vai lá limpar a casa, fazer comida para ele, o pai vai lá arrumar o fechador, trocar o chuveiro para ele. Então, se jovem que quer casar, precisa ter em mente, você precisa ser referencial de Deus, você é chamado para ser um instrumento de Deus. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. A Bíblia não diz deixará a mulher pai e mãe também. Podia ter um: deixará a mulher pai e mãe também. Quantos homens reclamam: mas minha mulher não sai da casa da minha sogra, minha mulher só, tudo ela recorre lá. Sabe por quê? Se formos referência de Deus, se você jovem que quer casar, for referência de Deus, ela não sentirá a necessidade de buscar refúgio em nenhum lugar, senão nos teus braços, porque tu és homem de Deus, e traz a presença de Deus, e traz a direção de Deus. Por isso diz a Bíblia: deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, porque a partir daí, ela é a tua família, é ela, através dela, é nessa família que você tem a responsabilidade de trazer a presença, a palavra de Deus. O outro ponto, chegando no final, o alerta para o homem de Deus. Eu gosto muito desse texto. 1 Reis, capítulo 2. Rei Davi está morrendo, sabe que vai morrer. Ele chama Salomão. Salomão tinha aqui 17, 18 anos de idade. 1 Reis 2, versículo 1. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho: eu vou para o caminho de todos os mortais, vou morrer. Coragem, pois, e ser homem. Acho fantástico isso aqui. Davi, o rei, inigualável, adorado, idolatrado pelos judeus, por Israel até hoje. Nunca houve na história da humanidade um rei como Davi. Chama o seu filho, 17, 18 anos, e o versículo termina aí quando ele diz: coragem, meu filho, seja homem. Que fantástico isso, porque ele vai dizer como é que ser homem. Seja homem, versículo 3, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos. Quer a referência de ser homem diante de Deus? É aquele que guarda os preceitos do Senhor para andar nos seus caminhos, que guarda os seus estatutos, que guarda os seus mandamentos, que guarda os seus juízos, que guarda os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde for, e por onde queres que fores. Isso é fantástico. Seja homem. E essa é uma instrução que nós devemos tomar para nós. Essa é a identidade do homem de Deus. O que é ser homem?
é andar nos caminhos do Senhor, é servir ao Senhor, é guardar os seus preceitos. E é interessante, porque ele fala de preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos. Muitas vezes a gente põe tudo numa panela, é uma coisa só, mas cada um tem um significado. Preceitos são as orientações de Deus que me impedem de entrar numa fria. Eu sempre disse isso para os meus filhos, desde pequeno, tem fria que você não precisa entrar. Mas isso depende muito da tua ligação com a palavra de Deus. Olha, a orientação de Deus é essa, portanto não irei por esse caminho. Quando fala de estatutos, quer dizer que você já entrou numa situação esquisita, terrível, contrária à vontade de Deus. Os estatutos de Deus vão te direcionar para sair de lá. Você tem intimidade com a palavra, você percebe, é assim que eu vou trilhar, e assim Deus vai me dar a vitória. Quando fala de mandamentos, é aquilo que não interessa, o que eu e você pensa, não interessa, é mandamento. Mas Deus, se eu fiz, não interessa. Mandamento é aquele texto que tem o peso de que eu não concordo com isso, mas se Deus está mandando, eu farei. Fala de juízo, são os atos de Deus. Olharmos para todos os atos que Deus fez, que estão descritos na palavra de Deus, e trazer como exemplo para as nossas vidas. Deus agiu assim, em tal situação, portanto não entrarei nessa situação. Testemunhos são exemplos, no final das contas guarde a palavra de Deus. Seja homem, guarde as palavras de Deus. Não abra mão disso. Você é um instrumento, nós somos um instrumento da bênção de Deus para as nossas famílias, esposas, filhos e para o meio em que nós vivemos. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. São as cartas que Jesus dita para a igreja, e são as igrejas que refletem as igrejas dos dias de hoje. Mas se você pegar, eu separei aqui, podia ter pego todas as cartas, todas as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. Mas se você pegar essa carta, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 a 13, também são palavras que nos traz como uma advertência, dizendo: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não é uma atribuição fácil, homem de Deus, hoje, guardar a palavra do Senhor, insistir na palavra do Senhor, numa sociedade que está degradada, que não nos enxerga mais como homens, que não enxerga as mulheres de Deus como mulheres, que não enxerga a família como família. Não é uma atribuição fácil, mas o Senhor está dizendo para a igreja dos últimos dias: guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome, mesmo quando estava com pouca força. Eis que fareis. E esse versículo 9 aqui é extremamente importante. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Que Cristo está dizendo para aqueles judeus, para você: olha, tem muitos que são do Satanás e estão misturados com os judeus. Tem muitos satanistas nos dias de hoje, consciente ou inconscientemente, no meio evangélico, distorcendo a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus, modernizando, atualizando a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo é: guardastes a minha palavra e não destes ouvido àqueles que são da sinagoga de Satanás. Veja que uma vez Pedro fala com Jesus: não, Jesus, essas coisas, você não será crucificado, não vamos deixar isso acontecer. E Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Pedro estava sendo influenciado por uma ideia satânica. E aqui na carta para a igreja dos últimos dias diz: guardastes a minha palavra, eu farei com que aqueles que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mentem, farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a minha palavra. Versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei.
da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, conserva o que tens, conserva a presença de Deus, conserva a palavra de Deus, não se deixa esmoecer, não se deixa cair por entre os seus dedos, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que nós temos uma responsabilidade grande como homens de Deus diante do Senhor. Essa é a identidade que o Senhor trouxe sobre nós. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo Jesus repete várias vezes, ao longo de várias declarações dele, tanto no Novo Testamento quanto nas cartas para as igrejas. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele diz isso, o que tem ouvidos? Porque nós estamos sujeitos a muitas vozes na sociedade hoje. Há muitas vozes no mundo hoje. E o Senhor está fazendo diferença da sua igreja. O que tem ouvidos, ouça e guarde o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Em Romanos 12, versículo 1 e 2... a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém ou não? Amém, não. Percebe como nós estamos sujeitos às vozes, como nós estamos sujeitos a dormir no ponto? Nós sempre dizemos que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é isso que diz o texto. Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente significa voltar à palavra de Deus. Porque, como o mundo diz, tudo muda. A sociedade muda, a identidade muda, a geração muda, tudo vai mudando. Então nós precisamos sempre retornar à palavra de Deus, e isso significa renovação da vossa mente, é retornar à palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra perfeita vem por último, e é interessante que eu comecei a observar, e a gente ouve muito isso: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, ele tem uma ordem, e tem uma razão de ser essa ordem. Quando eu me disponho a renovar a minha mente e a voltar à palavra de Deus, então eu começo a experimentar que a palavra de Deus é boa, porque eu começo a trazer nela, a buscar nela o meu conhecimento, a minha identidade. E conforme eu vou vivendo a palavra de Deus, eu percebo que ela é agradável, porque ela vai trazendo resultado e transformação na minha vida. E por fim eu vejo que ela é perfeita, porque ela mudou a minha vida, porque ela restaurou a minha vida, porque ela restaurou a minha família, porque ela restaurou as coisas que estão ligadas à minha vida. Em Deus é um processo. Então que nós possamos renovar nossas mentes e voltarmos sempre à vontade de Deus, e assim experimentar sua boa, agradável e perfeita vontade sobre a minha e sobre a sua vida. E por fim, João capítulo 15. A única coisa que precisamos fazer é tomar a decisão de vivermos a identidade que Deus criou para as nossas vidas como homens de Deus e depender dele. Vou dizer uma coisa para você: a minha fé e a sua fé não vale nada para Deus. O
meu querer, a minha disposição, o meu amor, nada disso vale nada a Deus. Parece terrível, mas explico. O que vale para Deus é a fé que Deus gera em você e em mim. O que vale para Deus é o amor que Deus gera em você por Ele. O que vale para Deus é a disposição que Deus gera em você para buscar. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele sabe da nossa incapacidade, imerecimento. Sabe que nada somos. A única coisa que precisamos é dispor, como lemos em Romanos agora, dispor o nosso corpo, a nossa vida, como instrumento de Deus para vivermos a identidade que Ele criou para nós. E Ele proverá esse amor. Você vai amar a Deus com o amor que Ele coloca em você. Você vai ter a fé em Deus, que é a fé que Jesus coloca em você. Dependência de Deus. Esvaziar-se de si mesmo. Quando você se esvazia de você mesmo, do seu conhecimento, da sua disposição, eu não quero isso, Deus, porque isso é indigno, mas eu quero a fé que vem do Senhor, eu quero o amor que vem do Senhor, eu quero a palavra que vem do Senhor. É isso que Jesus está dizendo em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele corta, e tudo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando é que o ramo dá fruto? É pela seiva, é por aquilo que vem da videira para o ramo. Portanto, todo fruto que você dá, todo amor, toda fé, toda disposição, precisa vir da videira em você. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. É a seiva, é Cristo. É amar o amor que Jesus nos dá para amá-lo. É ter a fé que Jesus nos concede para termos, exercermos nele. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, diz o versículo 4. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se da sua fé. Queira e deseje a fé que vem de Deus. Ele mesmo nos concede isso. E é diferente, você vai ver que é diferente. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bem, amados, você quer ser um homem cheio da palavra de Deus? Você quer ser um homem que vive a identidade de Deus colocou sobre você? Você quer amar a Deus com o amor que vem de Deus? Você quer estar ligado a essa videira de tal forma que você seja um referencial onde quer que você esteja, independente do teu temperamento, irmão. Você pode ser mais pavio curto, você pode ser mais tranquilo, mais manso, independente do temperamento, você tem a autoridade de Deus, você tem a identidade de Deus para exercer mudança no meio em que você vive, na família que você tem, na família que você vai formar um dia. Você tem essa autoridade, você foi criado como homem de Deus. Você deseja viver a plenitude dessa bênção, dessa unção? Fique de pé, vamos orar, vamos clamar a Deus. Clame ao Senhor, diga: Senhor, eu quero viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, eu quero essa identidade. Faça mudança na minha família, nos meus filhos, nos meus netos, na família que eu terei. Abençoa a família que você ainda não tem. Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa. Portanto, abençoa a família que você ainda não tem, os filhos que você ainda não tem, a esposa que você ainda não tem. Abençoa os netos que você ainda não tem. Abençoa a esposa que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem,
o fruto do trabalho que você tem. Seja um homem de identidade, cheio da presença de Deus. E não se preocupe em achar que você não é capaz disso. Eu também não sou capaz disso. Nós não somos capazes disso. Nós estamos ligados à videira que é Cristo. Deseje isso. Senhor, eu quero estar ligado a essa videira. Jesus, eu quero ser o ramo do Senhor. Eu quero expressar os frutos que vêm de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra traga transformação sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra traga um novo mover do Senhor. Que a Tua palavra nos faça cada dia referencial, ó Deus, da Tua presença. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja para com os nossos filhos, netos, seja para com a família que ainda irão se formar. Senhor, que aqui tenha homens, ó Deus, cheios da Tua unção e capazes de ministrar a Tua presença e a Tua unção para toda a sua descendência, para todos os seus, que sejam aqui referenciais, ó Deus, que um dia gerações sejam abençoadas pelo Senhor, por causa da decisão e da atitude desses homens que aqui estão hoje, para a glória do Teu nome, Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe sermos seduzidos pelos nossos próprios conhecimentos, sabedoria, ideologias, não, mas que nós possamos ser dependentes do Senhor, até para amar-te, para exercer nossa fé, para Te glorificar, que nós possamos estar ligados a Cristo e jamais, ó Senhor, sermos cortados dessa videira que é vida hoje, agora e para os séculos dos séculos. Nós Te adoramos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus amado. Ele vai transformar a tua vida.